Olá, estudantes do nono ano! Nesse vídeo vamos falar sobre noção de gráfico de função afim. Vamos lá? Vamos pensar. Imagem é sempre muito bom, né? A imagem clareia muito as nossas ideias. Fotos e imagens sempre ajudam no entendimento de algumas situações. Mas, como podemos usar esse princípio em funções afim? Na matemática a gente também tem essa ideia de que as imagens ajudam? Sim, isso são os gráficos, ok? Então, o gráfico de uma função afim. Uma função pode ser representada graficamente, sim, ela pode, utilizando um sistema de coordenadas cartesianas, o nosso plano cartesiano, né? Através dessa representação, podemos analisar características específicas da função ali representada. Por isso, vamos relembrar um pouquinho o nosso plano cartesiano. Como é que ele é composto? Ele é composto e formado através de um eixo horizontal, que a gente chama de eixo X, o eixo das abscissas, e um eixo vertical, que é o eixo Y, o eixo das ordenadas. Esse eixo se encontra no ponto 0, 0, que é a origem, ok? E nessa origem nós temos um ângulo de 90 graus, porque eles se encontram perpendicularmente, certo? E eles dividem o ambiente, o plano ali, em 4 partes, que a gente chama de quadrante. Primeiro quadrante e daí vai na sequência do sentido anti-horário, tá? Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Cada pontinho é chamado de par ordenado, porque tem uma ordem. Se você inverter, muda completamente o ponto. Então, o ponto 2, 1 está aqui. Se você quisesse o ponto 1, 2, 1, 2, ele estaria exatamente aqui, ó. Ah, tá perto? É, nesse caso está, mas não é o mesmo ponto, tá bom? E os quadrantes obedecem sinais. Então, no primeiro quadrante, todo mundo é positivo, tanto o eixo X quanto o Y. No terceiro, todo mundo é negativo. E no segundo e no quarto, os sinais se invertem. Enquanto um é positivo, o outro é negativo. Deu para lembrar um pouquinho como é que funciona o plano cartesiano? Gráfico da função afim. Para melhor entender o significado dessa representação, organize os valores numa tabela. A tabela sempre ajuda a gente, a tabela é visual, né? Então aqui você atribui valores a x, reais, os valores que você quiser, é o nosso domínio. Você faz a conta, o resultado da conta é o y, é a nossa imagem. E juntando esses dois valores nós temos o par ordenado, onde o primeiro é o valor que você atribuiu, aquele que você quiser, e o segundo é o resultado da conta. Aí já não depende mais da gente, depende do resultado da conta. Então, um exemplo aqui, ó, 2x mais 1. Então, eu atribuo valores a x, os valores que realmente você quiser, tá? Aqui eu atribuí menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E você substitui na função. Então, lembrando que quando tem número grudado com letra, eu tenho uma multiplicação ali no meio. Então, o 2 está multiplicando o x. X é o valor que você está chutando. Primeiro você faz a multiplicação e depois você soma. Então você faz a continha de 1 por 1. Olha a primeira aqui, ó. Se eu atribuir menos 2, vai ficar 2 vezes o menos 2 mais 1. 2 vezes menos 2 é menos 4. Menos 4 mais 1, menos 3. Então eu tenho o primeiro par ordenado, ó. Menos 2 que eu atribuí, menos 3 que é o resultado da conta. E assim, sucessivamente, com cada um dos valores, bem tranquilo fazendo a conta, tá? São continhas bem fáceis, multiplicação, subtração, soma, mas faz bem tranquilo para não errar, tá bom? E nós temos os pares ordenados ali. Aí, tendo os pares ordenados, o que nós podemos fazer? Nós podemos colocar esses pontos no gráfico, ó, marcando cada pontinho no gráfico, ó, por exemplo, o ponto D é 1 e 3. 1 para x, 3 para y, está aqui. Ponto A, menos 2 e menos 3. Menos 2 e menos 3, está aqui. Se eu juntar esses pontos, o que eu vou ter? O gráfico da função afim, que é sempre uma reta, ok? Pode ter qualquer inclinação, mas será sempre uma reta. Exemplificando aqui, ó, eu posso ter uma função que me dê a posição de um carro em função do tempo. Então, a posição em metros em função do tempo em segundos. No caso, daria a velocidade em metros por segundo, tá bom? Então, como é que ficaria o gráfico desse carro aí? Mesma coisa, você atribui valores a x. Aqui eu nem coloquei negativo, né? Porque nesse contexto não faz sentido. Faz a conta para cada um deles, tem os pares ordenados. Marca no plano cartesiano. E eu tenho o gráfico da função que representa
essa situação, ok? Bem tranquilo, bem simples, fazendo as contas ali de forma muito rápida, ok? Eu tenho o gráfico de duas funções que eu posso traçar no mesmo plano. Atribuo valores a x e faço as contas. Só lembrando que 2 pontos determinam uma reta, então você não precisa chutar mais que isso. E marcando no gráfico essas duas, sim, eu posso marcar as duas ali. E podemos tirar as nossas conclusões dessa marcação das duas no mesmo plano cartesiano. Nesse vídeo nós falamos sobre noção de gráfico de função afim. Espero que vocês tenham gostado e até breve!